Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Samuel Marques e estamos iniciando agora mais um plantão Polícia Civil do Estado do Ceará, onde resolveremos questões da banca IDECAM, banca examinadora do concurso da Polícia Civil. Sem perder mais tempo, vem comigo para o nosso material, por favor. Então, plantão Polícia Civil do Estado do Ceará, com o professor Samuel Marques, Direito Constitucional. Olha lá a nossa primeira questão, tá? A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. São fundamentos da República Federativa do Brasil, exceto. Trata-se de um tipo de cobrança muito comum da banca IDECAM, tá bom? Cuidado com esse exceto ao final. O exceto quer dizer então que ele está querendo o errado, né? Então perguntou sobre qual é fundamento, exceto, ou seja, marque o que não é fundamento da República Federativa do Brasil. E para esse ponto em específico, tratando de princípios fundamentais, faz-se importante entender a localização de cada um dos princípios ali dentro do artigo 1º ao 4º da nossa Constituição. É interessante lembrar que no artigo 1º nós encontramos os fundamentos da República Federativa do Brasil. No artigo 2º, a separação dos poderes. No artigo 3º, os objetivos da República Federativa do Brasil. E no artigo 4º nós encontramos os princípios das relações internacionais em que o Brasil faz parte. Inclusive, vem aqui comigo que eu quero anotar essas informações, pois são bem importantes para a nossa prova, tá bom? Artigo 1º da nossa Constituição Federal. Ele fala dos fundamentos da República Federativa do Brasil. E é nesse artigo 1º que a gente vai encontrar a validade para esta questão, né? Fundamentos da República Federativa do Brasil estão lá no artigo 1º. Lá no artigo 2º você vai encontrar a famosa separação dos poderes. Bem tranquila a separação dos poderes, aquela noção de independência e harmonia entre os poderes, não é? Separação dos poderes, a gente encontra no artigo 2º da nossa Constituição Federal. No artigo 3º, encontraremos o que chamamos por objetivos da República Federativa do Brasil. Artigo 3º, objetivos da República Federativa do Brasil. Os objetivos da República Federativa do Brasil, que são aquelas normas programáticas que você encontra no artigo 3º. E no artigo 4º você vai encontrar os princípios das relações internacionais que o Brasil faz parte, né? Vou até colocar assim, ó, relações internacionais. Tudo que for voltado à relação internacional você vai encontrar no artigo 4º da Constituição Federal. É importante você se localizar na sua prova quanto aos princípios fundamentais, por quê, tá? Porque é comum questões como essa, perguntando sobre o que não é fundamento, ou então perguntando sobre o que é um objetivo da República Federativa do Brasil, o que é um princípio das relações internacionais. Então, saber se localizar é importante para a gente determinar o que o examinador está querendo. Então, quando pergunta fundamentos, você vai olhar somente para o artigo 1º. E se você encontrar nesta questão um item que não se relaciona a nenhum dos dispositivos do artigo 1º, você já encontrou o seu gabarito. Então é fácil você compreender a partir da localização no texto constitucional, tá bom? Vem aqui comigo para a gente procurar, né? A soberania é fundamento da República Federativa do Brasil? Sim. O pluralismo político também. A solução pacífica dos conflitos? Não. Solução pacífica dos conflitos é um princípio das relações internacionais em que o Brasil faz parte. Então já encontrei o nosso gabarito. Muito fácil essa questão da banca IDECAM. Tomara que na sua prova venha cobrando desta maneira, né? Não é possível que você vá se equivocar, pois é muito simples encontrar a localização do artigo, né, encontrar a localização do princípio fundamental e entender que ele não está ali, aquele dispositivo em específico. Isso foi uma prova da IDECAM, uma prova que não é para ter um nível tão fácil, pois foi uma prova de procurador jurídico, ou seja, precisa de conhecimento de ensino superior em direito e cobraram desta maneira. Então é bem possível que na sua prova eles cobrem de igual maneira, tá bom? Bem tranquilo, isso é a banca IDECAM. Mas cuidado, tá? Às vezes a banca IDECAM, na maioria das vezes, ela parece fácil assim, mas existem situações em que ela costuma cobrar um pouco mais complicado. Já vi questões dela cobrando em específico sobre uma emenda constitucional. Ah, o que foi que tal emenda constitucional alterou no texto da Constituição? Isso já caiu em prova. Já perguntou também sobre conhecimentos aprofundados da teoria do constitucionalismo brasileiro.
Perguntou se no Brasil já houve aqui algum momento em que se aplicou o sistema de governo parlamentarista, enfim. Vou logo até dar a resposta para vocês, tá? Já teve um momento aqui no Brasil, foi de 1961 a 1963, em que nós adotamos o sistema parlamentarista. Isso já caiu em prova da IDECAM. Mas é interessante a gente observar que, em sua regra, a IDECAM costuma cobrar desta maneira, de forma bem simples e bem clara, tá bom? Então, item C de casa já é o nosso gabarito. Continuando, dignidade da pessoa humana é princípio fundamento da República Federativa do Brasil e valor social do trabalho da livre iniciativa também é fundamento da República Federativa do Brasil. Vale lembrar aqui, pessoal, do famoso bizu, para a gente lembrar dos fundamentos da República Federativa do Brasil, do Sócio de Vaplu. Você com certeza já ouviu falar sobre ele, mas vale lembrar, não é? Sócio de Vaplu por quê? Porque a gente encontra o SO, o SO de soberania, o CI de cidadania, o DI de dignidade da pessoa humana, o VA de valor social do trabalho da livre iniciativa e o PLU de pluralismo político. E aqui eu quero só que você dê atenção sempre a esse PLU, pois é muito recorrente em prova questões que colocam lá nos itens A, B, C, D, E, só se de PLU, mas você observa que o PLU lá escrito não é de pluralismo político, é de pluripartidarismo. Uma coisa não deve ser confundida com a outra, tá? Pluripartidarismo é um direito. Pluralismo político é um princípio. Direito do pluripartidarismo você encontra lá no artigo 17 da nossa Constituição, quando se atribui lá a possibilidade de criação de vários partidos políticos para a defesa de ideologias distintas. Enfim, essa noção ela é interessante para você, só se de Vaplu, mas toma cuidado com o PLU, pois é comum questões tratando desta maneira, tá bom? Beleza, item C é o gabarito da nossa primeira questão. Passa para a nossa segunda questão. Quanto aos direitos fundamentais na visão do ordenamento jurídico constitucional brasileiro, analise as afirmativas a seguir. Vamos lá. Primeira afirmativa. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Essa disposição, pessoal, vai de encontro ao que determina o artigo 5º, inciso 42 da nossa Constituição Federal. O artigo 5º, inciso 42, fala do racismo. E quais são as características do crime de racismo? Inafiançável, imprescritível e sujeito à pena de reclusão. Está correta essa disposição, tá bom? Está corretíssima essa disposição. Mas aqui vale a gente lembrar dos crimes previstos na nossa Constituição Federal. Até colocar aqui, ó, crimes previstos no artigo 5º da Constituição Federal. Crimes no artigo 5º. Vale lembrar, pessoal, algumas características importantes. Primeira característica importante, todos os crimes previstos no artigo 5º são inafiançáveis, tá bom? Todos os crimes previstos no artigo 5º da nossa Constituição Federal são inafiançáveis. Então fica fácil você lembrar sobre isso, tá bom? Quais são os crimes previstos no artigo 5º? Nós temos o racismo, a tortura, o tráfico de drogas, o terrorismo, os crimes hediondos e o crime de ação de grupos armados. Todos esses 6 crimes são inafiançáveis. Essa é uma dica legal para você lembrar. Então, falou na sua prova de um crime previsto no artigo 5º e lá na sua prova determinou que ele é afiançável, já está errada a questão, uma vez que todos eles são inafiançáveis. Tranquilo quanto a isso? Beleza? Passa para cá. Outra dica que eu posso trazer para vocês, além de todos serem inafiançáveis, é aquela noção dos bizus, né? Nós temos 2 crimes que são caracterizados de forma idêntica. É o famoso ração. Para quem não sabe o que é ração, aqui para esse sentido, o RA vem de racismo e o ação de grupos armados, tá bom? Ação de grupos armados. Beleza. Além de inafiançáveis, o ração são o quê, hein? Eles são imprescritíveis. Colocar assim para vocês. Imprescritíveis. E nós temos o famoso T3H. Para quem não sabe o que é o T3H, é simplesmente uma sigla que se refere aos crimes previstos no inciso 43. Quais crimes são esses? Tortura, tráfico de drogas, terrorismo e crimes hediondos. Esses crimes, além de inafiançáveis, eles são insuscetíveis de graça ou de anistia. De graça ou de
anistia. É isso que a gente deve considerar aqui para o T3H, tá bom? Feitas essas considerações, aí tem uma boa revisão sobre os crimes previstos no artigo 5º da nossa Constituição Federal. Todos os crimes previstos no artigo 5º são inafiançáveis. E aí você vai lembrar, racismo e ação de grupos armados, além de inafiançáveis, são imprescritíveis. T3H, além de inafiançáveis, são insuscetíveis de graça ou anistia. E vale também a lembrança de que o crime de racismo é sujeito à pena de reclusão, tá, pessoal? Às vezes, em prova, eles colocam o termo detenção, não é a mesma coisa. E para que você não se esqueça, lembra do Rzinho de reclusão com o Rzinho de racismo. Feita essa assimilação, você facilmente vai se lembrar desses pontos na hora da sua prova. Então, a primeira afirmativa está correta. Olha a segunda afirmativa. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Essa disposição está perfeita, tá? Você encontra ela lá no artigo 5º, inciso 39 da nossa Constituição Federal. Inclusive, pessoal, é aquela disposição clássica do princípio da anterioridade da norma penal, que você também encontra lá no artigo 1º do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Essa é uma noção básica ao entender que um fato só pode ser considerado criminoso se tiver uma lei anterior que o defina como tal. É assim que você vai entender, beleza? Feitas essas considerações, correta também é a segunda afirmativa. Olha a terceira afirmativa. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, a de trabalhos forçados. Nada disso, trabalhos forçados é uma pena proibida. É uma pena proibida. Está falsa aí a terceira afirmativa, tá bom? Trabalhos forçados é uma pena proibida. É importante lembrar sobre isso. Quando eu falo sobre as penas possíveis, nós devemos observar o que dispõe o artigo 5º, inciso 47 da nossa Constituição Federal. Na verdade, inciso 46 da nossa Constituição Federal. Lá vai falar sobre as penas possíveis. Quais são as penas possíveis, tá? De privação e restrição da liberdade, perda de bens, pena de multa, prestação social alternativa e restrição ou suspensão de direitos. Essas são as penas possíveis previstas lá no artigo 5º, inciso 46. Lembrando que a lista de penas possíveis é uma lista exemplificativa. É possível que a lei estabeleça outras penas mais. Já as penas proibidas estão no inciso 47 e são quais? A pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, a pena de trabalhos forçados, a pena de caráter perpétuo, a pena de banimento e as penas cruéis. No caso aqui, trabalhos forçados se encontram lá, não é? Portanto, está falsa essa terceira afirmativa. Então, temos a primeira como verdadeira, a segunda como verdadeira. Vamos atrás do nosso item. Estão corretas apenas as afirmativas 1 e 2. Portanto, o item C de casa é o gabarito da nossa segunda questão, né? Feitas essas considerações, passa comigo agora para a nossa terceira questão. Olha lá, a respeito do habeas corpus e do habeas data, assinale a alternativa correta. Item A, conceder-se-á habeas data para retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Perfeito, está correto, já encontrei o nosso gabarito. Isso está de acordo com a linha B do artigo 5º, inciso 72 da nossa Constituição Federal. Bom, devemos lembrar que o habeas data, ele tem uma tríplice função, né? Embora a Constituição só determine duas funções, mas devemos lembrar que ele tem três funções, porque existe uma outra que está implícita. Quais são as funções do habeas data? A de conhecer, a de retificar e a de ampliar informações pessoais. Devemos lembrar que o habeas data tem por objeto informações pessoais, tá bom? Cuidado para não confundir com informações de terceiros ou informações de interesse pessoal. Não são a mesma coisa, são apenas informações pessoais. Essa é a finalidade do habeas data. Você encontra essa daqui na linha B do artigo 5º, inciso 72. Portanto, o item A está correto, já é o nosso gabarito. Olha o item B. Não são gratuitas as ações de habeas corpus. Isso está falso, né, pessoal? A gente encontra a disposição sobre a gratuidade do habeas corpus lá no artigo 5º, inciso 77. O penúltimo inciso
lá do artigo 5º da nossa Constituição Federal. Portanto, está falso aí o item B. Devemos lembrar que são gratuitas as ações de habeas corpus e de habeas data, bem como os atos inerentes ao exercício da cidadania. São gratuitas tais ações, tá bom? Beleza? Habeas corpus e habeas data são ações gratuitas, portanto está falso aí o item B de bola. Item C. O habeas data deve ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional. Não tem nada a ver, pessoal. Isso aqui é para o mandado de segurança coletivo ou até mesmo a possibilidade de um mandado de junção coletivo. Você deve saber que mandado de junção coletiva, embora não esteja previsto expressamente na Constituição, existe uma legislação que estabelece sobre ele, não é? Os mesmos legitimados para propor mandado de segurança coletivo podem propor mandado de injunção coletivo, ou seja, partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, e mais 2, tá bom? Quem mais pode propor mandado de injunção coletivo? A Defensoria Pública e o Ministério Público. Isso está de acordo com a Lei 12.300 de 2016, que foi a lei do mandado de junção, beleza? Mas sem problema algum, tá falso aqui o nosso item C, uma vez que o habeas data não se confunde com essa possibilidade de ações coletivas nesse sentido, né? Bom, olha o item D. O habeas corpus deve ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional. Falso já está falso porque já está confundido com o mandado de segurança coletivo, né? E o item E. Qualquer cidadão é parte legítima para propor habeas data. Até agora não está errado não, né, pessoal? Até porque nós devemos entender que cidadão pode ser qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa pode ser cidadã, na verdade. E nem todo cidadão é qualquer pessoa. Essa é a lógica que nós devemos compreender. Um cidadão pode impetrar com habeas data? Pode. Até agora não tem nada errado. Continua a leitura comigo. Que vise anular ato lesivo a patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Bom, aí deixou tudo errado, por quê? Porque ele confundiu a finalidade do remédio, habeas data, com a finalidade do remédio ação popular. Portanto, o item E está falso e voltamos ao nosso gabarito. Item A é o gabarito da nossa terceira questão. Olha a nossa quarta questão, tá? Não é um direito social expressamente previsto na Constituição da República Federativa do Brasil. Falou em direito social, pessoal, a gente deve observar o que dispõe o artigo 6º da nossa Constituição. O artigo 6º ele vai determinar sobre os direitos sociais. E aquela lista do artigo 6º, prevista no caput, ela é importante para nós, principalmente a se tratar de uma banca como essa, que é a banca IDECAN. Essa lista ela é interessante e nós devemos lembrar sobre aqueles direitos. É fácil você identificar o erro nessa questão, né? Já que ele pediu o que não é direito social. É fácil você identificar esse erro, mas vale a pena lembrar da redação do artigo 6º da nossa Constituição. Lá diz, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Beleza, esses são os direitos sociais. É muito comum que o candidato chegue na hora da prova lembrando dos direitos sociais por meio desse bizu que eu vou estabelecer aqui para você. Você já conhece esse bizu, provavelmente. Mas só para ser repetitivo, só para a gente fixar bem essa ideia, vale a pena lembrarmos, tá, pessoal? O bizu é o famoso bizu do Edu mora ali, Saul trabalha lá, Assis prossegue transportando o preso. Olha, Edu de educação, mora de moradia, Ali de alimentação, saúde, saúde, trabalha de trabalho, lá de lazer, Assi de assistência, não é, pessoal? Assistência aos desamparados, Pro de proteção à maternidade e à infância, segue de segurança, transportando de transporte, preso de previdência social. Beleza, nesse sentido você consegue lembrar de todos os direitos sociais elencados no artigo 6º da nossa Constituição.
É fácil a nossa compreensão a partir desse bizu em bancas como essa, como a banca IDECAN, que costuma cobrar bastante a literalidade do texto da Constituição. Mas como eu disse para vocês, ela costuma cobrar a literalidade, mas ela não é somente isso, tá bom? É importante que você também tenha um pouco de raciocínio lógico sobre o direito, é importante que você tenha também um pouco de fundamentação teórica do direito constitucional, pois ela costuma cobrar, mesmo que pouco, questões envolvendo assuntos teóricos, tá bom? Mas aqui nessa questão em específico fica fácil a partir dessa compreensão. Então, lazer é direito social? É, portanto, eu não marco. Saúde também, moradia também, sexualidade não, você já encontrou seu gabarito, e alimentação é direito social, tá bom? Então é tranquilo uma questão como essa, né? É bem fácil a nossa compreensão de uma questão como essa, mas vale a pena a lembrança daquele bizu. Aproveitando que estamos falando sobre direitos sociais, e direitos sociais é um tópico que é pouco chato de estudar, pois geralmente em prova ele é cobrado de forma literal, como nessa questão, mas vale a pena lembrar de algumas informações importantes sobre os direitos sociais, tá? Para começo de conversa, vem aqui comigo. Os direitos sociais são direitos que nós chamamos de segunda geração dos direitos fundamentais. Você deve saber que os direitos fundamentais, eles são divididos em geração ou dimensões, não é isso? E quando eu falo do direito social, ele é compreendido como de segunda geração ou dimensão, no sentido de que ele visa garantir um direito chamado de igualdade. A ideia dos direitos sociais é a garantia da igualdade. Portanto, são direitos de segunda geração ou dimensão dos direitos fundamentais. Ah, professor, você está falando de direitos fundamentais, mas direito fundamental não é somente o que está no artigo 5º da Constituição? Não é. Direitos fundamentais é simplesmente tudo aquilo que vai do artigo 5º ao artigo 17. É tanto que se você observar na sua Constituição, antes do artigo 5º, em cima assim tem assim escrito, ó, título 2, dos direitos e garantias fundamentais. Esse título 2 vai até, pessoal, o artigo 17. Simplesmente para sua compreensão de que os direitos sociais, os direitos de nacionalidade, os direitos políticos e os partidos políticos também estão dentro dos direitos fundamentais, beleza? Tem lá o artigo 5º que fala dos direitos e garantias individuais e coletivos, artigo 6º ao artigo 11 que fala dos direitos sociais, artigo 12 e 13 direitos de nacionalidade, 14 ao 16 direitos políticos e o artigo 17 sobre partidos políticos. Tudo isso é direito fundamental. E quando eu me refiro aos direitos sociais, eu posso determinar que eles são direitos de segunda geração ou dimensão, uma vez que eles visam garantir a igualdade. Mas sabe o que é interessante, pessoal, sobre os direitos sociais de segunda geração ou dimensão que visam garantir a igualdade? É que para a sua existência, que para a sua efetivação, necessita de uma atuação positiva do Estado. Necessita de atuação positiva do Estado. O que é uma atuação positiva do Estado? Significa dizer que para a efetivação desses direitos sociais, é necessário que o Estado atue de modo a fornecê-los. E aqui fica fácil a nossa compreensão. Quando a gente fala de saúde, de segurança, de transporte público, né, quando a gente fala dessa maneira, são deveres de quem, pessoal? Do Estado. Isso faz parte da natureza dos direitos sociais, tá bom? Essa noção ela é interessante. E mais interessante ainda é entender o seguinte: olha, se é papel do Estado em nos fornecer direitos sociais, então, por que ele não nos serve na plenitude? A gente sabe que a saúde é precária, a gente sabe que a segurança também é precária, assim como o transporte. Por que que o Estado ele não nos presta esses direitos na plenitude, já que é dever deles? Aí é que vai nascer, pessoal, dois pontos interessantes que valem a pena a gente lembrar aqui, tá bom? Vai nascer aquelas compreensões sobre mínimo existencial e reserva do possível. Mínimo existencial e reserva do possível. Vale a pena sempre a confrontação entre esses dois institutos, tá bom? Entre esses dois princípios. Mínimo existencial e reserva do possível. O que são o mínimo existencial e a reserva do possível? Eu vou logo colocar para vocês que esses dois aí são simplesmente fatores limitadores da efetivação dos direitos sociais.
são limitadores da efetivação dos direitos sociais. É isso que você encontra a partir do mínimo existencial e da reserva do possível, tá bom? Só para que você possa compreender. O mínimo existencial é um ponto em que o Estado deve nos prestar o mínimo necessário para a garantia de uma condição de vida digna. Isso é mínimo existencial. Então, o mínimo existencial é um dever do Estado, ele tem que nos garantir o mínimo necessário para tal. Só que o Estado, por sua vez, está limitado pela chamada reserva do possível. Sabemos que em questões estruturais, o Estado é limitado também. A gente sabe que o Estado não tem como nos prestar, por exemplo, uma saúde de ponta, um transporte de ponta, uma segurança de ponta, pois a reserva do possível limita essa atuação do Estado. Eu sei que, embora na prática a gente fale de corrupção, a gente fale de desvio de dinheiros públicos, que acabam atrapalhando mais ainda a reserva do possível, né? E, por conseguinte, a efetivação desses direitos sociais, mas aqui no plano teórico vale a pena lembrar, a reserva do possível e o mínimo existencial são dois fatores limitadores. O Estado deve nos prestar o mínimo existencial dentro da reserva do possível. É essa a condição que nós devemos entender, tá bom? Então, caso em sua prova apareça mínimo existencial e reserva do possível, determine que os dois são fatores limitadores à efetivação dos direitos sociais. Portanto, esses pontos são interessantes para nós, beleza? Feitas essas considerações, tá aí a nossa quarta questão, o item D de dado foi o gabarito, né? Aqui é aquele bizu que eu disse para vocês sobre os direitos sociais, e eu quero passar agora para a nossa quinta e última questão. Olha lá, assinale abaixo o único cargo que é privativo de brasileiro nato. Falou em cargos privativos de brasileiro nato, eu tenho que observar a disposição do artigo 12, parágrafo 3º da nossa Constituição Federal. Só para a gente lembrar, pessoal, quais são os cargos privativos de brasileiro nato, tá? Presidente e vice-presidente da República, presidente do Senado Federal, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, não é só o presidente, são os ministros do Supremo Tribunal Federal, carreiras diplomáticas, oficial das Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa. Esses são os cargos privativos de brasileiro nato. Vale a pena a gente anotar aqui, inclusive, para a gente lembrar, pessoal, da lógica constitucional, tá bom? Então, cargos privativos de brasileiro nato. Coloca aqui, ó, presidente e vice-presidente da República, são privativos de brasileiro nato. Também é privativo de brasileiro nato o cargo de presidente da Câmara dos Deputados. Vale lembrar que não são dos deputados, tá, pessoal? Não são os deputados que são privativos, e sim o cargo de presidente da Câmara dos Deputados, tá bom? Somente o presidente. Também é privativo o cargo de presidente do Senado Federal. A mesma lógica você deve levar aqui. Não é o senador, o cargo de senador que é privativo, e sim o cargo de presidente do Senado. Também é privativo de brasileiro nato o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro do STF. E aqui eu não estou falando somente do presidente do Supremo Tribunal Federal, e sim de todos os 11 ministros, tá bom? Beleza? Também é privativo de carreira diplomática, o cargo de embaixador, o cargo de diplomata, o cargo de cônsul. Tudo isso é privativo de brasileiro nato, carreira diplomática. Também será considerado como privativo de brasileiro nato o cargo de oficial das Forças Armadas. E quando eu falo em oficial das Forças Armadas, vale lembrar também que aqui eu não estou falando de todos os membros das Forças Armadas, estou falando somente do cargo de oficial, tá bom? Então é importante determinar isso aqui. Além disso, por último, também é privativo de brasileiro nato o cargo de ministro de Estado da Defesa. Aqui neste ponto as pessoas costumam confundir mais, tá? Cuidado! Ministro de Estado são aqueles cargos, né? Os cargos de ministro de Estado são aqueles auxiliares do presidente da República. Nós temos o ministro de Estado da Educação, ministro de Estado da Saúde, ministro de Estado da Segurança Pública e Justiça, né? Beleza. E temos o ministro de Estado da Defesa.
Somente o da defesa é privativo de brasileiro nato, beleza? Esse é o raciocínio que a nossa Constituição Federal estabelece. Bom, só para você entender a lógica disso daqui, é interessante entender a lógica. Quando a gente fala de presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal e ministro do Supremo Tribunal Federal, esses cargos são privativos de brasileiro nato porque eles podem ocupar a presidência da República. Eles podem ocupar a presidência da República. Eu não sei se você sabe sobre isso, mas existe, pessoal, uma noção interessante lá no estudo do Poder Executivo referente à linha de sucessão e linha de substituição. Estes aqui, todos eles estão na linha de sucessão ou substituição. Ah, professor, mas na linha de substituição fala em presidente do Supremo Tribunal Federal. Só que o ordenamento jurídico, o regimento interno do Supremo Tribunal Federal diz que qualquer um dos 11 ministros pode vir a se tornar o presidente. Portanto, se qualquer um deles pode vir a se tornar o presidente, qualquer um deles pode ocupar a presidência da República e, portanto, é privativo de brasileiro nato, tá bom? Então essa é a lógica da nossa Constituição. E quando eu falo em carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa, estes aqui são privativos de brasileiro nato porque atuam na defesa nacional, que é uma atribuição bem importante para a nossa nação, não é? É por isso que são privativos de brasileiro nato. Feitas essas considerações, pessoal, vamos logo buscar aqui nosso gabarito. Juiz de paz é privativo de brasileiro nato? Não. Vereador também não. Governador também não. Presidente do Senado Federal? Sim. E olha aqui, ó, ministro da Fazenda, falso, ministro de Estado da Defesa. Item D de dado o gabarito da nossa quinta questão. Moleza, né? Basta lembrar daquelas disposições do parágrafo 3º do artigo 12. E tem um outro bizu, tá? Não sei se você já ouviu falar do bizu do mp3.com. mp3.com. As pessoas costumam lembrar desse bizu. M de ministro do Supremo Tribunal Federal, P3 de presidente da República, presidente da Câmara e presidente do Senado Federal, C de carreiras diplomáticas, O de oficial das Forças Armadas e M de ministro de Estado da Defesa. Se lhe ajuda a lembrar na hora da prova, então é um bizu legal, tá bom? Feitas essas considerações, quinta questão, item D de dado. E para encerrarmos, mais uma vez, aqui está meu Instagram, @profsamuelmarques. Caso você tenha alguma dúvida sobre alguma questão que a gente tratou aqui, caso você tenha algum feedback para dar sobre o nosso canal, manda mensagem lá no direct que eu costumo responder da forma mais rápida possível. Mas lembre-se, tá? Deixa seu like aí no nosso vídeo, ajuda a mostrar para o YouTube que o nosso canal tem engajamento, pois é assim que a gente consegue, pessoal, manter sempre esses vídeos aqui para vocês. A minha remuneração aqui é nada mais nada menos que suas visualizações, que seus likes. Portanto, deixa seu like, visualize sempre, comente aí no vídeo se você gostou, se você quer que mude o formato, se você quer um programa específico. Deixa seu like, deixa seu comentário aí como feedback, se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito, clica no sininho ao lado das notificações para ativar as notificações, pois é muito importante contar com sua presença nesse projeto, tá bom? Eu quero dizer a todos que foi um prazer estar aqui com vocês e a gente se encontra em um novo vídeo aqui no meu canal youtube.com/professor Samuel Marques. Um forte abraço e até mais. Valeu, pessoal!